Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porque Eu Devo e tô aqui de volta. Depois de um longo tempo sem gravar, muita coisa aconteceu e eu acabei me afastando desse hobby, dessa atividade que eu gosto tanto. Mas estou aqui de volta e espero manter a constância dessa vez, gravando para vocês vídeos sobre todo tipo de leitura, já que eu leio de tudo. Mangás, quadrinhos e dentro da literatura gêneros variados. Hoje particularmente eu vou falar de um mangá, O Preço da Desonra, um mangá da editora Pipoque Nankin, conhecido, o nome japonês, né, é Kubidai Ryukyukenin, que é o tomador de promissórias. E após a vinheta eu vou contar um pouco para vocês do que acontece aqui e de o quão bom é esse mangá e a qualidade e tudo mais. Então, assiste aí a vinheta e já eu tô de volta. O Preço da Desonra, ou em japonês Kubidai Ryukyukenin, como eu disse para vocês, é um mangá editado aqui no Brasil, né, pela editora Pipoque Nankin, que é conhecida pelo canal, né, no YouTube. É um mangá de Hiroshi Hirata, que é muito conhecido no Japão por ser uma referência nesse tipo de letras, e tem um termo específico para isso, eu vou procurar e anoto aí na tela. Antes de começar a falar da história em si, vou só mostrar como a capa, né, bonita, cheia de detalhes, a jacket. São duas possibilidades de capa, digamos assim, né? A jacket tem as informações aqui do autor, informações do momento histórico, já que esse é um mangá Jidaigeki, é isso? Jidaigeki, que é um mangá que trata de dramas históricos do Japão. É um tipo de mangá, né? É um gênero de mangá, como o shonen é o de jovens, seinen é o de adultos, homens adultos, né? Homens jovens. E o Hiroshi Hirata é conhecido por mandar muito bem nesse tipo de mangá. E aqui a gente tem a história do Hanshiro, Hanshiro, um tomador de promissórias chamado Hanshiro. Por que eu escolhi falar desse mangá? Por que eu senti que devia falar desse mangá? Eu sempre gostei muito de samurais e Japão feudal, batalhas e tudo isso. E eu não conhecia esse lado do Japão, esse momento, que durante a Era das Guerras, próximo a 1600, o nosso 1600, né, 1600 ocidental, no Japão havia muitas batalhas, o Japão não era unificado, né, tinha muitos clãs com poder em regiões diferentes, não tinha alguém com o poder ainda, né? Tinha o imperador desde sempre, mas os clãs mandavam nas suas próprias regiões, né? E eu sempre gostei muito, achei muito interessante, tive jogos, já li quadrinhos, li mangá Vagabond, por exemplo. Falando dessa era, mas aqui acontece uma coisa que eu não conheço e provavelmente você também não conhece, se ainda não leu esse mangá. Eu não acho que... Eu pelo menos nunca vi em outro lugar essa informação, que o tomador de promissória é uma profissão, foi, né, uma profissão, que surgiu como? Durante a Era das Guerras,
a gente sempre vê que os samurais eram conhecidos pela honra e é melhor morrer com honra do que, né, viver na vergonha e tal, que é a base do Bushido, né, a ideia do samurai manter a sua honra, lutar até o fim. Se o mestre morre, o samurai tem que cometer o harakiri, né, porque o mestre morreu, ele não tem mais razão de existir, ele não é mais samurai. Samurai é o guerreiro que tem um mestre, né? Se ele não tem um mestre, ele é um ronin, um andarilho, um desonrado. Então, sempre a gente vê isso, né? Que o foco é a honra, é morrer, é viver para morrer pelo seu mestre, etc. Só que no campo de batalha as coisas mudam, né? Quando dois exércitos se enfrentavam, as pessoas não eram necessariamente inimigas. Os generais ali estavam tentando conquistar um local, mas os soldados em si não se odiavam, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu não tinha ódio do cara que eu ia lutar, eu só precisava vencer ele porque ele era do outro exército. E no meio ali, no calor da batalha, a honra ficava meio que de lado, digamos assim, né? E coisas que não aconteceriam normalmente num enfrentamento normal na rua aconteciam. E começaram a usar a promissória de vida, que era o quê? Eu estava batalhando e caía e pedia clemência pro outro samurai. Falou, se você não me matar, eu te dou... Vou usar os nossos valores aqui, te dou tipo 10 mil reais. Mas eram valores, assim, absurdos algumas vezes, considerando a história. Valores, tipo assim, que um cara não ia ganhar em 20, 30 anos, entendeu? Um homem comum, né, trabalhador comum, não ganharia esse dinheiro para pagar, mas ele prometia. Por quê? Podia nunca ser cobrado. A promissória de vida funcionava como? Eu estava ali em posição vulnerável, pedia clemência, te prometo o X, e pegava um pedaço de papel, sangue na mão, colava a mão ali, né, tipo era minha digital, escrevia quanto que eu tava prometendo, etc, dava pro cara. Aí esse cara podia morrer no campo de batalha ou não. E uma coisa que era muito complicada era o seguinte: às vezes o guerreiro melhor estava numa posição vulnerável e tinha que pedir essa promissória, né? Então, quem ganhava a promissória não era um soldado tão bom, não era um samurai tão bom, então nada garantiria que ele conseguiria cobrar. Mas algumas questões antes, né? Isso envolve muito o lance da honra. Quando você pode trocar sua vida por dinheiro, né? Onde que vai parar essa honra tão fria de antes? E aí como chegamos, né, no tomador de promissórias? Considerando essa situação que eu falei anteriormente, eu sou um soldado muito melhor, sou um super guerreiro, mas sei lá, tô no campo de batalha, piso num buraco, quebro minha perna ou só caio, e chega um outro cara que pode ser um guerreiro medíocre, mas eu tô no chão, minha espada voou longe, eu não tenho como me defender. Ele sabe que eu sou melhor, aí ele faz, né, eu peço a promissória, né, eu garanto que eu vou pagar ele depois de um tempo, e a promissória dura a vida inteira, não tinha fim a promissória. Era assim, se eu pegasse uma promissória, por exemplo, em 1600, essa promissória ia valer até eu cobrar. Se eu morresse, o meu filho poderia cobrar, o neto poderia cobrar. Enquanto ela não fosse cobrada, ela ainda valeria. Então, a batalha acontecia e depois de 10, 15 anos eu ia atrás disso, entendeu? Às vezes eu nem precisava do dinheiro, mas em algum momento eu passei a precisar, vou atrás. Só que eu poderia ter, né, eu como guerreiro superior que declarei a promissória. Se o cara vier me cobrar, eu vou matar ele. Eu sou um soldado melhor, sou um samurai melhor. E o contrário também acontecia, né? Se eu sou um guerreiro melhor, eu posso ir cobrar facilmente, né? Mas enfim. Na maioria dos casos,
o que podia acontecer além disso, né? Eu podia me ferir, podia cobrar a promissória, ali pegar a promissória e sair, morrer e me machucar. Então essa promissória podia cair na mão de qualquer pessoa. Não precisava ser necessariamente o atacante original. Então muitas vezes aconteciam falsificações, lógico, né? Mas focando aqui no lance do tomador de promissórias. Tinha que ser um samurai muito foda, muito bom, um guerreiro excepcional, porque ele ia fazer esse papel de garantir que a promissória ia ser cobrada e ia ser paga. Então, por exemplo, o Hanshiro aqui é um soldado que consegue lutar com outros 5 ao mesmo tempo. É um samurai excepcional, é um samurai muito bem treinado. Então eu, mesmo sendo um guerreiro medíocre, eu ganhei do cara ali, tipo, eu nunca venceria ele num duelo equilibrado. Mas no campo de batalha eu tive vantagem, ele me fez a promissória. Eu não vou lá cobrar dele, no clã dele, na cidade dele, entende? Porque vai ser muito fácil eu ser morto, aí pega uma promissória, rasga, acabou o problema. Então eu dou essa promissória, vou usar os nossos valores de novo. A promissória é de 10 mil, eu dou a promissória pro Hanshiro, peço para ele cobrar para mim, lógico, pago 2 mil para ele, fico com 8. É assim que funciona, ele vive disso. Então ele tem que ser um samurai muito bom e é muito, no caso dele, do Hanshiro, ele é muito centrado, ele quer as coisas de forma correta, ele não extrapola, se ele cobrou, acabou, ele não é inimigo de ninguém, ele tá ali para cobrar o dinheiro. E a gente vê nas histórias, tem 7 capítulos nesse mangá, a gente vê neles que acontece muito disso, ele vai em alguns lugares e o cara que pediu a promissória é super honrado. O cara que deu, né, a promissória, é super honrado. Todo mundo considera que ele nunca faria um negócio desse, que ele morreria, que ele lutaria até o fim. E tem um caso, por exemplo, que o filho descobre que o pai realmente fez a promissória, né, quando o Hanshiro foi cobrar. O filho descobre que o pai fez e, tipo, eu não sou mais seu filho, sabe? Considero o pai um lixo. E há muitas situações que a gente vê o quanto isso foi longe, essa questão do dinheiro. Que, por exemplo, tem uma parte da história que um samurai salvou 7 crianças serem mortas, né, 7 meninos. E esses meninos cresceram e como eles eram muito pobres, eu digo assim, o dinheiro, como a pobreza extrema muda acaba alterando a moral das pessoas. Esses 7 meninos viraram bandidos a ponto de torturar e decepar os membros do pai, desse pai adotivo. Quando o Hanshiro chega no galpão, eu não lembro se ele está indo para cobrar o pai ou um dos filhos, mas ele chega no galpão que eles estão e o pai está lá. É um tronco apenas, não tem pernas, não tem braços e no momento que ele chega ele tá mudo, mas depois a gente descobre que ele fala. E tem muitos desses momentos, assim, uma esposa que se prostitui porque o marido precisa pagar por promissória e não tem como pagar, e assim, é um sacrifício, né, de ambas as partes. Um caso em que vieram cobrar a minha promissória. Eu fiz uma promissória no campo de batalha, mas eu peguei uma promissória de alguém. Então, veio um tomador de promissórias pedir a minha, pra eu pagar 10 mil reais. Eu não tenho. Aí eu uso a que eu peguei, mando o Hanshiro ir cobrar, e ele vai cobrar, só que demora muito lá. Quando ele volta, o cara já foi morto. Então, tipo, não faz nem mais sentido ele ter cobrado. Mas também é interessante que ele é muito honrado. O dinheiro, assim, se ele foi lá pra pegar, se 100 reais é dele, ele pega os 100 e o resto ele deixa pra família do cara, pra mulher, né, pra quem estiver vivo. Eu acho que no caso ele faz exatamente isso, ele deixa pra esposa. Mas aí já não tem mais porquê, né? E tem muitos desses momentos de
de honra e de traição, de como o dinheiro muda as pessoas. E principalmente o que me fez falar desse mangá é ver os samurais como meros seres humanos, né? A gente sempre tem a visão de que eles eram guerreiros perfeitos e sem medo, e é complicado. Aí se descobre que eles eram homens normais, que também não queriam morrer, não queria deixar de ver a família, não queria deixar de voltar para a esposa. Então eles faziam o que era preciso para voltar. E essa promissória era isso, né? Não era só covardia. É muito fácil dizer que o cara foi covarde. Ele só não queria morrer. Ele estava vulnerável e tentou não morrer. Mas isso repercute na vida, né? E quando alguém vem atrás e cobra, se ninguém sabe, ou se você manteve uma mentira de que nunca faria uma coisa dessa, isso vai destruir a sua imagem, né? E várias vezes é o que acontece. A maioria das vezes é o que acontece no mangá. Ele vai cobrar e o indivíduo é extremamente honrado e ninguém acredita, todo mundo ataca ele e por fim se prova a verdade. Falando um pouco mais do mangá, a editora Pipoca Nanquim, essa aqui foi a minha primeira tentativa, o primeiro teste, né, com a editora. Por gostar muito desse tema, eu me interessei nesse mangá e acabei pegando ele. E valeu muito a pena porque é uma qualidade diferenciada, a gramatura do papel, o cheiro do papel. Eu tenho esse mangá há 2, 3 anos talvez. E ainda cheira como novo. É até estranho. Muito bonito, muito bem feito, muito caprichado, qualidade excepcional. Se você se interessar por esse tipo de leitura, compre, leia. Vale a pena. É uma visão da história dos samurais que tenho certeza que muita gente não tinha. E hoje, gente, é só isso. Se você assistiu até aqui, obrigado. Se gostou, né, curta, compartilhe com os amigos, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta de samurais, que gosta desse tema, que quer ter uma katana como eu. E se não é inscrito ainda, se inscreva e volte aqui, veja os vídeos anteriores. Vou tentar lançar mais vídeos com maior frequência, falando sobre os mais diversos assuntos, mais diversos livros, mangás, quadrinhos, filmes e tudo mais que eu gosto tanto. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Fique com Deus, fique na paz. Valeu, falou, tchau.